Bom, então, agradecendo de novo, né, o convite aí feito ao Rafael e a possibilidade da nossa colaboração, né, nessas apresentações. Vou falar um pouquinho, então, sobre a análise automatizada de textos. Na divulgação, né, da nossa apresentação aí, a gente colocou essa análise automatizada de textos em jornais e revistas, mas aqui durante a apresentação a gente vai poder ampliar um pouco isso, né? A estatística textual, a análise automatizada, aí ela se aplica a diversos, né, materiais, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso também, focando aqui na classificação hierárquica descendente. Né, quando a gente faz referência à estatística textual, a gente está falando de um conjunto mais amplo, né, de possibilidades aí de trabalho, e nós vamos focar nesse procedimento aqui na nossa apresentação. Bom, deixa eu passar aqui, passou. Vamos lá. Então, para começar, né, a gente elencou aí algumas questões, né, que parecem importantes para pensar, então, o que pode ser essa análise lexical, né, essa forma automatizada aí de lidar com textos, né, assim. Um primeiro panorama é pensar a relação entre a análise de conteúdo e a análise lexical. Né? Será que isso tem relação? Será que a gente está falando da mesma coisa? Né? Quais as especificidades? Do que a gente está tratando? Né? Esse é um primeiro ponto. Uma outra provocação então é uma análise automatizada de textos, né? Que tipo de materiais eu posso analisar? Isso pode ser feito com qualquer tipo de texto, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Como que eu seleciono esse material? Né? Eu posso reunir aleatoriamente aqui um conjunto de textos e essa análise vai funcionar, esse procedimento analítico vai funcionar? Vamos conversar sobre isso também. Né? E a diferença aí entre corpus e amostra, né? Assim, diferentemente de outros cenários de pesquisa, né? Para falar então aí dessa forma de análise, né? A gente vai estar tratando da noção de corpus, né? Então, de um conjunto aí, né? Uma seleção de textos que vai ser submetida a esse procedimento. Né? Não necessariamente a gente vai estar falando, por exemplo, de amostra representativa. Mas não vou me adiantar muito, né? Essas são provocações aqui para a gente começar a falar sobre o objetivo, de fato, dessa apresentação. Né? Assim, aqui, de forma semelhante, né, ao que Rafael fez na primeira fala, a gente não vai estar tratando tanto, né, dos procedimentos operacionais dessa análise. Né, assim, hoje a gente tem aí à disposição o Iramutec, né, ele é um software livre, nesse sentido, facilita o acesso, né, dos pesquisadores a esse tipo de procedimento analítico, mas a gente não vai mostrar aqui para vocês exatamente, né, o funcionamento do Iramutec ou do Alceste, que foi, né, numa linha histórica, aí, o programa que o antecedeu. A gente vai falar basicamente sobre alguns elementos teóricos que embasam também esse tipo de análise, alguns conceitos importantes para, então, entender os resultados que essa análise proporciona, e nesse sentido, para vocês acessarem, né, esse conhecimento mais prático, né, assim, então tá, eu quero usar o Iramutec, eu quero usar o Alceste aqui na minha pesquisa, né? Tem um universo aí de tutoriais, manuais, que são muito práticos nesse sentido. Aqui a gente vai dar algumas noções, né, assim, mas seria exaustivo colocar para vocês esse passo a passo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido que eu possa contribuir, ao final, vocês podem colocar para a gente aí no chat, né? Ao longo, inclusive, né, colocando no chat, no final a gente retoma, tá bom? Então, para pensar, né, essa primeira relação aí que a gente coloca como provocação, né, do que a gente está falando quando a gente expõe a relação entre a análise de conteúdo e a análise lexical.
Para falar disso, a gente precisa contar um pouco, né, da história, né, assim, desses métodos. E para pensar a análise de conteúdo, a gente vai voltar aí ao início do século XX. Sim, né, assim, a obra clássica aí para falar de análise de conteúdo, a Bardan, né, ela vai trazer um pouco dessa história da análise de conteúdo, situando, né, que já no início, né, desse delineamento aí das primeiras regras e sistematizações voltadas para esse procedimento, a gente vai encontrar uma característica muito quantitativa, né? Então, era comum fazer frequências ali de elementos do texto que se repetiam, né? Então, esse aspecto quantitativo não é desconhecido aí da análise de conteúdo, ele é uma característica, inclusive, inicial, né, desse campo. E aí, ali por volta da década de 40 e 50, ainda predominavam esses aspectos mais quantitativos das análises de conteúdo, tá? Em seguida, o que a gente vai ver nesse meio do século, né, aí em torno da década de 50, vai ser um pouco de um afastamento, um recuo, né, das técnicas de análise de conteúdo. Isso acontece um pouco também por causa da disputa, né, entre esses aspectos quantitativos e qualitativos do texto. Mas esse recuo, né, e aí usando também como referência Bardan, né, esse recuo da área também faz com que a gente tenha uma maior visibilidade, né, e um maior campo aí para a entrada de uma análise de conteúdo mais qualitativa, né, e para maior, né, incidência aí das inferências, né, assim, a gente vai, de um certo modo aí, aos poucos superando um pouco dessa disputa entre aspectos qualitativos e quantitativos. Já na década de 70, com o aumento da informatização, né, e aí a gente está falando de um processo mais amplo da nossa sociedade, mas isso também vai ter impacto, né, nesse tipo de trabalho aqui, né, de pesquisa, a gente vai começar, então, a encontrar recursos, sim, de automatização, né, dessa análise dos textos, né, então a estatística textual, né, começa a ter um pouco mais de corpo aqui a partir da década de 70, e aí a gente ainda não está falando, né, de programas aí tão robustos como a gente tem, né, o Alceste e o Iramutec, mas de programas que já começavam a facilitar, né, essa automatização da análise textual, tá? E aí a gente chega nessa primeira dimensão, tá? Então a gente está falando de análise textual, né? Para pensar esse tipo de análise, uma primeira dimensão é o corpus de pesquisa, né? Então tá, né? Eu resolvi que né, meu trabalho aí, minha pesquisa, os objetivos dessa pesquisa e as características, né, dessa pesquisa envolvem a questão textual, né? Assim, como que eu vou reunir esses materiais textuais e quais características que esse material precisa ter para me submeter a esse tipo de procedimento metodológico? Né, assim, e aí a gente vai ter essa primeira dimensão. Então, corpus, né, que vem do latim corpo, né, do plural aí corpora, né, que a gente vai falar de mais de um corpus, vai ser justamente essa coleção homogênea de textos, né? E nesse sentido, esse conjunto de textos, né, assim, ele vai precisar, em grande parte, ser monotemático, né? O que isso significa? Que a gente não pode aleatoriamente, né? Até pode, mas vai ser uma análise com pouca validade, com pouca relevância aí, né? Assim, mas para reunir, a gente precisa reunir um conjunto, né, de textos aí que traga o mesmo tema, que fale sobre o mesmo assunto, né, assim. E, nesse sentido, ele também precisa ter uma outra característica aí, que é o volume, né, assim. Rafael falava sobre a questão, né, não existe técnica ou método bom ou ruim, nesse sentido, vale a mesma nota,
né, para pensar que esse tipo de análise, né, ele vai ser bastante útil para materiais volumosos, né, textos aí que possivelmente, né, numa análise de conteúdo clássica, né, demandariam muito tempo do pesquisador, né, para fazer uma análise temática, por exemplo, né, e aqui ela pode ser vista, né, essa análise automatizada, como um recurso que facilita, né, a pesquisa. Mas é importante que esse conjunto de textos, então, seja monotemático, tenha aí né, características de homogeneidade, né, e que o volume seja bastante considerável. Alguns autores vão falar de ter uma referência em torno de 10 mil palavras ou 55 mil caracteres, né? Só para a curiosidade, aí 10 mil palavras, se a gente contar num texto de espaçamento 1,5, né, vai dar em torno aí de 20 páginas, né, assim, de texto, que não é tanta coisa, né, assim, mas é uma nota importante, né? Essa técnica, então, ela vai trabalhar com volume, né? Se a gente está falando de estatística textual, a gente vai ter aqui uma série de procedimentos de contagem de palavras, né? Assim, e nesse sentido, se a gente está trabalhando com texto, com corpus muito reduzido, isso também vai ficar um pouco comprometido, né? Assim, é importante também que esse material tenha sincronicidade, né? Então, que esses materiais eles estejam localizados aí num período, né, de tempo possível de ser analisado, que não tenha grandes variações, né, assim, se não obedecidos um pouco desses parâmetros, o que a gente pode ter no resultado da classificação hierárquica descendente é um pouco a reprodução do seu material. Então, a reprodução do texto original vai estar ali estruturada na classificação hierárquica descendente. Isso pode ainda estar parecendo meio nebuloso, mas espero que a gente consiga aqui exemplificar para vocês o que é possivelmente, né, efeito disso, né, nos resultados, tá? Então, é importante, né, ter um pouco de cuidado na hora da composição desse corpus. Então, só para complementar, acho que para ajudar também em relação aos outros temas que foram trazidos ontem pela professora Ione, hoje pelo professor Rafael e pelo Álvaro, é que a classificação descendente ela é uma técnica de análise do texto. Né? Para a gente poder fazer análise, a gente tem que fazer a composição do corpus, tem que preparar os textos, mas ela não é uma técnica de coleta. Então, ela vai poder trabalhar com textos que foram coletados de diversas maneiras, inclusive por outras técnicas, como as entrevistas, os grupos focais, revistas, jornais, né? A seleção de textos, ela é um procedimento anterior e vai depender do objetivo de pesquisa, que vai determinar o tipo de material que a gente vai utilizar e outros métodos, inclusive de coletas, mais sofisticados ou mais simples, como a junção de textos. Né? O que a gente pegou aqui foi o recorte de, a partir dos textos já selecionados, como compor esses textos, como prepará-los dentro desse corpus, para poder fazer análise e explicar para vocês dessa lógica da montagem do corpus e da... Isso, né? Assim, muito importante essa contribuição do Tiago para a gente pensar, então, que são momentos diferentes da pesquisa, né? Assim, então, feito lá, por exemplo, então, tá falando de texto, né, Flaviane? Que tipos de materiais são esses textos, né? E aí podem ser materiais muito diversos que uma pesquisa vai se interessar, né? No sentido de que eu posso estar fazendo uma pesquisa documental baseada em material de mídia, né, com jornais, revistas, com textos literários, com outros materiais, né, que aí não foram necessariamente produzidos ali do contato, né, do pesquisador com o seu participante da pesquisa, né, mas eu posso estar lidando também com materiais textuais que são, por exemplo, advindos da transcrição de entrevistas, né? Então, esses materiais, né, transcritos também podem
ser objeto de análise lexical, né, desse procedimento de classificação hierárquica descendente. Mas aí o que é importante, né, numa entrevista, por exemplo, né, se um dos parâmetros para a composição do corpus é que ele seja monotemático, talvez seja necessário que eu não analise as respostas dessa entrevista de uma forma conjunta. Talvez eu vou poder construir o corpus ali com o resultado de uma questão específica para vários participantes, por exemplo. Né? Então, esses materiais textuais, né, podem ser bastante diversos, né, assim, mas uma etapa importante também, né, da pesquisa, então, coletou, né, o material que aí foi pensado a partir dos seus objetivos, né, da pesquisa, e aí você já conseguiu compor o corpus, né, reunir esse material, e para a gente operacionalizar essa análise lexical, a gente vai precisar fazer uma série de padronizações, né? A gente vai precisar trabalhar um pouco em cima desse corpus, né? Assim, então, a preparação desse material, ela é bastante relevante, né? Não só no sentido mais prático, como, por exemplo, a retirada de caracteres especiais, às vezes colocar colocar por extenso, né, algumas coisas, por exemplo, símbolos, né, como percentual, coisas desse tipo, né, às vezes os números, descrevê-los, né, assim, fazer algumas correções como a professora ontem colocou na apresentação sobre entrevista, né, assim, se a gente está falando aqui de estatística textual, a gente vai ter uma contagem de palavras, então, se, por exemplo, naquela entrevista, né, a gente teve ali algumas palavras, né, o pra, que eu lembro do exemplo, acho que foi esse, né, se a gente vai precisar corrigir algumas coisas para que essa estatística textual consiga, de fato, capturar ali a distribuição e a frequência dessas palavras no texto, né, então isso pode ficar comprometido se a gente não fizer esse tipo de adequação nesse material, né? E essa é uma etapa importante do planejamento ali do pesquisador, né? Não é irrelevante se você está falando de um material volumoso, né? Ter que fazer essa preparação, tá? E aí, esse detalhamento, gente, sobre essas correções também, não só os tutoriais, os manuais aí voltados para esses programas, né? Tanto para o Alcest quanto para o Iramutec, vão trazer isso também, mas pesquisas anteriores, né, também da área aqui, né, da psicologia social, do campo das representações sociais, em grande parte, né, outros trabalhos anteriores dos pesquisadores, muitas vezes tem na seção metodológica bastante desse detalhamento, né, então a gente pode acessar isso também para ter um pouco mais de segurança nessa etapa, tá? Então, como eu dizia lá no início, né, aí por volta da década de 70, a gente vai ter aí os primeiros programas voltados para essa lexicografia, né, para análise textual automatizada, né, e como o Rafael pontuou também, né, assim, aqui a gente vai estar partindo, né, do campo das representações sociais, porque onde Prapos, né, vai se situar aí nesse universo da psicologia social, é uma das teorias que nos ajudam a compreender o pensamento social, mas esse tipo de análise, né, análise automatizada, análise lexical, não se restringe a esse tipo de trabalho, né? Então, não necessariamente a gente precisa contar com esse suporte teórico da teoria das representações sociais. Tá? Mas isso é bastante interessante para o nosso campo, né? Principalmente a partir do uso aí do Alcest, né? Esse programa, né, que vai ficar aí bastante evidente, popular nos trabalhos a partir da década de 90, principalmente no Brasil, ele vai possibilitar, né, a compreensão aí não só, né, desses aspectos, né, mais estatísticos da distribuição das palavras no texto, mas ele também vai permitir a nossa compreensão aí
possivelmente, né, da composição de representações sociais, tá? Então, a partir desse ponto aqui da apresentação, a gente vai começar a trazer alguns elementos que se relacionam mais, né, com esse aporte teórico, mas que é isso, né? Assim, é possível pensar o uso desse tipo de procedimento, ainda que não se tenha esse corpo teórico como base, tá? Então, para falar um pouquinho mais sobre o Alceste, né? Então, ele também aí foi criado, né, por um pesquisador aí, francês, né, o Max Reynet. Ele inaugura aí esse programa, né, em 1979, né, esse método, não, esse programa, né, assim, ele, então, cuidava, né, das leis de distribuição, né, do vocabulário, mas não apenas disso, né, ele dava margem para a gente pensar a partir de um outro conceito aí, que é dos mundos lexicais. Então, como que essa distribuição do vocabulário acaba dando indícios para a gente de como que um grupo se comunica, né? Como que um grupo pensa determinado objeto, né? E aí, aproveitando um pouco da apresentação anterior, né? Assim, nesse universo, então, dos saberes populares, né? De como que os grupos pensam determinado fenômeno, determinado objeto da realidade, né? Assim, pensar como que os grupos, né, entender como que os grupos se comunicam, né, em relação a esse objeto, é uma via interessante para a gente pensar as representações sociais, né? Então, o Reynet, né, já pensava em alguns princípios teóricos, né, para esse funcionamento aí, né, para essa composição do Alceste. Uma primeira noção que é importante é pensar a lógica, né, desse princípio geral da distância lexical. Então, né, como que essas palavras vão se distribuindo no texto, né, e como que a gente, então, vai conseguir perceber uma certa distribuição relativa dessas palavras. Então, como que determinados textos vão indicando para a gente um discurso determinado, né? E aí a gente chega nessa lógica dos mundos lexicais. Então, uma determinada distribuição de um texto pode estar indicando para a gente como que os grupos sociais se comunicam, né, acerca desse objeto, tá? Aqui, né, só algumas conceituações aí também de alguns autores, né, do campo. Então, para a gente pensar, então, né, os mundos lexicais, a gente vai estar falando de formas, né, como o vocabulário se distribui, então, formas específicas de distribuição, né, de palavras num texto, né? E essa distribuição vai revelar para a gente aí esses núcleos de sentido, né? Então, observando, e aí, né, o conjunto estatístico, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui do como que esse conjunto se organiza até chegar na classificação hierárquica descendente, mas essas estatísticas textuais vão ajudando a gente a pensar a distribuição das palavras no texto, né, a sua frequência, a sua concorrência, como que esse vocabulário se distribui de uma forma específica, né, para contar uma certa história, né, para apresentar um discurso acerca de um determinado fenômeno. E aí, entrando, né, em alguns conceitos básicos para pensar, né, o procedimento de classificação hierárquica descendente, a gente vai partir, né, de dois conceitos aqui. Então, a unidade de contexto, né, a unidade de contexto, ela vai revelar para a gente, né, então, essa unidade de ordem, né, mais mínima aí dos enunciados, né, um contexto de uma palavra, né, a gente pode pensar, então, para facilitar, né, se eu tiro uma palavra do texto, o que sobra é o contexto, é o ambiente daquela palavra, né, o meio ambiente daquela palavra, essa noção aqui de unidade de contexto. E o contexto tipo
vai ser justamente o que é apresentado para mim quando eu observo, então, essas regularidades na distribuição do texto, eu vou ter um contexto típico, né? Ou seja, uma noção aqui mais próxima da noção de mundos lexicais. Então, se eu tenho um contexto típico, eu posso dizer de uma certa organização ali na forma de pensar de um grupo acerca de um determinado objeto. E aqui pensando um pouco mais próximo da operacionalização desses conceitos, né, assim, do que a gente vai ver aí, quando a gente está, de fato, fazendo a análise, né, a gente vai trabalhar com algumas noções. Então, a gente tem as unidades de contexto inicial, né, que essa forma de nomear, ela é própria de quem trabalha com Alceste, né, então, as UCIs, né, é uma denominação aí bastante própria do Alceste. Hoje, quem trabalha mais com Iramutec não usa tanto essa nomeação, mas o que de fato é isso? Né? Então, as unidades de contexto inicial, elas vão ser trabalhadas, né, no seu corpus, vão ser as divisões do texto que o pesquisador insere. Tá? Então, por exemplo, numa pesquisa com revistas, né, com material de revistas, reportagens, né, na minha pesquisa de mestrado foi assim, cada reportagem era uma unidade de contexto inicial, tá? Então, essas unidades de contexto inicial vão ser marcações que o próprio pesquisador traz para o seu corpus, né? E elas são sinalizadas com o que a gente chama de linhas estreladas, tá? Depois vocês vão ver um exemplo disso, e eu vou falar um pouquinho disso também, mas são essas divisões. Então, eu estou lá montando meu corpus, eu vou colocar isso tudo num mesmo texto, né, para ele ser analisado, num mesmo arquivo, e aí cada elemento, uma resposta de uma entrevista, né, vai ser sinalizado ali como a unidade de contexto inicial. Depois, a gente vai ter a lógica dos segmentos de texto. Essa já é uma partição, as unidades de contexto elementar, as UCEs, né? Elas já são partições que o próprio software vai proporcionar, né? A partir da pontuação e do tamanho do texto, ele vai fazer partições ali para poder começar a comparar, né, esses segmentos de texto e conseguir encontrar essas distribuições, né, características daquele texto, né, as distribuições de palavras que são características do texto. Tá? Então, as UCEs, elas, por exemplo, quando você vai publicar aí a sua pesquisa, né, fazer seu artigo, seu trabalho, elas muitas vezes aparecem, né, na composição dos resultados, porque além de apresentar o gráfico aí que é resultante da classificação hierárquica descendente, né, o dendrograma, a gente também vai ter apontado aí no final da análise as UCEs características relacionadas àquelas classes, né, do procedimento de classificação hierárquica descendente. Então, as UCEs muitas vezes voltam, né, lá na fase final da pesquisa para ajudar aí o seu leitor a compreender, né, os seus resultados. Falando um pouco das etapas, né, desse procedimento automatizado de análise, a gente vai passar por alguns, e aqui a gente, né, vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho, mas é automatizado, né? Então, como que o programa vai funcionar, né? Quais as etapas que ele vai fazer aí? Então, um primeiro passo, né? Ele vai identificar as unidades de contexto. Então, as UCEs, as UCIs, né? Primeiro as UCIs, então as partições que o próprio pesquisador proporcionou para o texto, depois a composição das UCIs, né? E aí ele vai começar, né, uma etapa que é a de pesquisa das formas reduzidas. O que é isso, né, gente? Se a gente está falando de estatística textual, a gente vai precisar tratar aqui da aparência dessas palavras, né? Assim, das palavras em si. Então, uma variação grande aí nas palavras pode, por exemplo, prejudicar um pouco a análise. Então, ele vai fazer uma etapa aqui que é cuidar das palavras a partir das suas raízes, né? Ou das formas reduzidas, né? Então,
flor, florista, floricultor, né? Tudo isso vai começando a se aproximar ali nessa etapa da análise, né? A gente aqui, depois, né, a gente vai ter, então, a definição dos quadros de dados associados, né? Aqui a gente vai começar a falar da classificação hierárquica descendente. Então, tendo já as UCS compostas, né, e as palavras reduzidas, o programa ele vai fazer sucessivas variações aí no texto, né? Então, comparações, né, entre pares, para perceber se, né, qual que é a distribuição dessas palavras nesse conjunto de texto, né? Então, a partir dessas sucessivas comparações é que ele vai gerar esse procedimento de classificação hierárquica descendente, né, que vai levar em consideração aí essa não só a frequência, né, dessas palavras, mas a ocorrência delas, né, a distribuição delas no texto. E, por fim, nesse procedimento, né, assim, ele também vai gerar outras análises complementares, que a gente não vai detalhar aqui, como a análise fatorial de correspondência, por exemplo, né, assim. Bom, vamos partir, então, para um exemplo mais prático, para talvez, né, tentar aí aproximar mais, tirar um pouco, né, essa coisa meio abstrata, né, da apresentação. Então, a gente vai falar, a gente vai trazer aqui exemplos que foram produzidos, né, pelo grupo de pesquisa a partir do uso do software Iramutec, né, que ele é um software livre. O Alcest ainda dependia aí da compra de uma licença, né, o que às vezes dificultava um pouco esse acesso. Como o Rafael pontuou, o Iramutec ele permite outros procedimentos analíticos, né? A própria análise prototípica é possível de ser realizada no Iramutec, mas aqui a gente vai, então, estar falando sobre a classificação hierárquica descendente, também referenciada aí como método Alcest ou método Reynier, né, em algumas publicações aí. Trazendo alguns exemplos para vocês, e essa é uma nota interessante, então, como eu disse para vocês, né, há uma diversidade possível desses materiais, né, para serem analisados, e aqui a gente vai estar trabalhando com materiais advindos de redes sociais. Pois, né, vamos ver se isso é possível, aqui, o que a gente encontra, né, assim. Primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, ele veio da minha tese, eu trabalhei, né, com a temática aí da ditadura, e aqui, nesse uso, né, da classificação hierárquica descendente, o primeiro passo foi a composição de um corpus com vídeos, né, de uma plataforma virtual, então do YouTube. Né, assim, a gente compôs esse corpus, transcreveu o material aí verbalizado, né, nesses vídeos, e fizemos, então, o procedimento de classificação hierárquica descendente, tá, para esse material. Então, o corpus lá, né, ele foi composto com alguns critérios, reunimos um total de 35 vídeos, eram vídeos bastante longos, então a transcrição desse material também, né, demandou um pouquinho aí de preparação desse corpus, e aí a gente encontra aqui um primeiro exemplo do procedimento de classificação hierárquica descendente. Não vou me aprofundar muito, né, no conteúdo aqui desse dendrograma de classes, eu queria trazer ele mais como exemplo, né, então, o que resulta, né, qual que é o resultado da classificação hierárquica? Então, esse gráfico aqui vai ser um gráfico, né, esse tipo de gráfico vai ser bastante utilizado aí, né, nas publicações da nossa área, e aí o que a gente vai perceber aqui, né, nesse conjunto aqui, a distribuição dessas classes, né, de palavras, ele pode ser útil, né, ou para a gente perceber, né, a presença aí de uma representação social, por exemplo, relacionada a um determinado objeto, ou mesmo até, em alguns casos, mais de uma representação social. Aqui, a gente tem uma distribuição, então, em 5 classes, né? A mais volumosa delas é a classe 3, né? Vocês podem notar aí pelo percentual
27,7%, né, do total de UCEs aí que o programa organizou relacionados a esse texto vão estar relacionadas a essa classe aqui, né? E ela é uma classe que fala justamente desse desejo de falar sobre o passado, né? Então, de entender, de questionar, de achar, né? De construir uma ideia sobre esse passado. Tá? Então, na minha pesquisa sobre memória da ditadura, a gente vai encontrar não só elementos aqui, né, mais estruturais, que estão à direita desse gráfico, então essas duas classes, né, classe 2 e classe 1, são mais voltadas para esses aspectos mais institucionais, e as outras três classes do outro lado, para um embate de ideias, né? Então, o que essas pessoas aí que estão falando, né, nesses vídeos vão apresentar como ideias aí relacionadas a esse período. Vou agora deixar um espaço para o Tiago, para ele falar sobre o nosso segundo exemplo, que eu acho que ele é bastante interessante, porque ele traz uma questão, né, imediata aí, que é a nossa pesquisa, a pesquisa do Grupo Prato sobre a Covid, né, nas redes sociais. Tiago. Obrigado, Flaviane. Então, bom dia, pessoal. Nesse segundo exemplo que a gente traz da pesquisa do nosso grupo, é sobre a pandemia da Covid-19, né, que surgiu nesse ano e que passou, né, no momento inicial do distanciamento social, passou a ser discutida pelo próprio distanciamento de uma forma muito intensa pelas redes sociais. As redes sociais elas já tinham, enfim, esse papel de redes de socialização, de comunicação, mas elas tomaram uma proporção muito maior, né, pela ausência da interação em outros ambientes. Então, elas ficaram ainda mais propícias como um espaço privilegiado de conseguir analisar diversas formas de pensamento social de grupos, de instituições e de modalidades de comunicação que ocorriam nelas. A partir daí, nós delimitamos 3 eixos de análise, né, da pandemia. Né? O primeiro, de grupos sociais, de pessoas, né, que nós denominamos de comunicações populares. O segundo, de comunicações oficiais, né, de como os governos e instituições como a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde no Brasil, né, a ONU, entre outras, estavam se comunicando e falando sobre a pandemia. E um terceiro grupo, né, de fake news, que é um fenômeno que é mais ou menos recente com essa denominação e que dentro do campo da psicologia social se aproxima muito dos boatos, né? O conceito de fake news ele é novo, ele é dessa década, e ele remete à ideia de uma notícia, né, de uma informação que é estruturada e veiculada como uma notícia, mas que é falsa, né? Seja intencionalmente ou não falsa, né? E no nosso caso da coleta, nós pegamos fake news que foram veiculadas, que estavam circulando nas redes sociais, compartilhadas por pessoas, mas que foram verificadas por agências especializadas, as chamadas agências de fact-checking, né, como a Lupa, dentre outras aí. Né? Essa coleta ela ocorreu em abril desse ano, ela foi feita por conveniência, a partir dos perfis individuais, né, dos membros do nosso grupo, e nós coletamos aí 100 postagens em cada uma dessas categorias, constituindo, então, 3 corpos diferentes, né? Para analisar como as pessoas estavam pensando, como as instituições e governos falavam sobre a pandemia e quais as fake news que estavam ocorrendo aí logo no início da pandemia, em abril desse ano. Pode passar, por favor, Flaviane. Obrigado. Então, nós submetemos, né, cada um dos corpos à análise, né, à classificação hierárquica descendente, gerando para cada um deles um dendrograma específico. E aí a gente vai decidiu trazer aqui os 3 para poder ilustrar, né,
melhor e poder mesmo comparar um mesmo fenômeno, né, para diferentes grupos sociais, em diferentes âmbitos, né, do mesmo fenômeno. E aí o primeiro é a comunicação popular, né? Nós obtivemos nos quatro classes, ou seja, 4 grandes divisões desse corpus, que agregaram significativamente as unidades de contexto elementar, né? Ou seja, os blocos de co-ocorrência lexical, os mundos lexicais, a aproximação dessas palavras que formaram classes, né? E é interessante notar que aqui vocês já estão vendo a nomeação das classes e, conjuntamente, a nomeação das relações entre classes, né? Isso não é resultado do software, né? Isso é resultado da análise teórica, já é parte da interpretação, da reflexão intelectual que o grupo fez conjuntamente a partir do resultado mais bruto, né? Vocês já estão vendo aqui um recorte de um artigo que foi submetido para publicação, inclusive, né? E a gente está aí nesse processo de avaliação dele, né? E qual é o resultado mais bruto que a gente tem? As palavras e a frequência de palavras, além da quantidade de UCS, que vocês veem logo abaixo do nome da classe, junto com o percentual de distribuição de texto de UCS que ela encerra, né? Então, nós temos duas grandes classes, que é a classe 3 e a classe 1, e duas classes menores, a classe 4 e a classe 2, né? Partindo aí, né, da classe 2 e da classe 3, que tiveram maior proximidade, nós podemos ver na classe 2 um caráter mais prescritivo, que aí nós já relacionamos, né, com as representações feitas pelos grupos a partir da teoria das representações sociais, com esse caráter mais prescritivo, que vai orientar a ação. O que nós devemos fazer em relação à pandemia? E aí nós podemos ver, dentro das palavras que apareceram mais, né, lavar a mão, usar máscara, manter isolamento, e que se juntou a uma descrição, né, do que era a pandemia aqui no Brasil. Então, uma vez que, né, se falava sobre o que né, a partir de contaminação, de morte, do número de casos aqui no Brasil, o que se deveria fazer. Então, essas duas classes mostram o caráter de proximidade da pandemia dentro das comunicações populares. E elas se relacionam mais imediatamente, né, maior proximidade lexical, com a classe 4, que é uma descrição dos aspectos técnicos científicos. Ou seja, a partir das informações, né, técnicas das orientações, embasadas cientificamente, né, o que estava próximo dessas pessoas que estavam falando sobre isso. E aí, à época, em abril, né, se falava sobre a situação de Nova York, sobre estudos, sobre o que se devia considerar, sobre a cidade, né, o tempo, como o corona, enfim, se passava, né, dentro dessas comunicações técnico-científicas, que culminavam, né, numa relação com a classe 1, que era uma avaliação da situação, né, denominada como fique em casa, pois mata. Então, essa classe, né, ela mostra casa, ficar, gente morrer, né, entender que a pessoa deve estar só, questão do colapso do sistema de saúde, diversos elementos, né, que nós conseguimos interpretar e que a proximidade das classes nos mostra como o que se deveria pensar, como era avaliado essa situação como um todo, né? Aí aqui a gente trouxe exemplos, né, das classes, né, com as unidades de contexto, né, que trazem a linha estrelada, né, que é a divisão do sistema, que nos manuais que a Flaviane remeteu, eles explicam bem as codificações que são necessárias para fazer o sistema rodar, né, fazer análise informatizada, que não é interesse nosso explicar aqui, porque estão dentro desses materiais, que estão nas referências e a gente pode passar, né, mas que ilustram, né, as postagens, que são as unidades de contexto iniciais que compuseram o nosso corpus, né, para cada uma das classes, né. A classe 2, a questão da prescrição, lavar mãos, álcool gel, né, a classe 3, que é a pandemia aqui no Brasil, uma descrição, olha,
no Brasil não tem mortes, lá em abril estava começando, né? A classe 4, que unia a 2 e a 3, que eram as questões técnico-científicas, falando de Nova York, o que estava acontecendo, da obesidade, dos estudos que estavam começando a se ter, e a avaliação geral da classe 1, que engloba as outras, né? Pessoas próximas, uma postagem dizendo, preciso contaminar e morrer para que se acredite, né? Aquela disputa polarizada ideologicamente que também apareceu. Já na comunicação oficial, a gente vê uma certa mudança, né, das classes, e a gente vê uma certa mudança de tom geral, né? São ainda 4 classes, né, com maiores, né, com um aproveitamento um pouco maior na classe 2 e na 4 em relação a 3 e a 5, e aí a gente pode ver como na 3 e na 1 que estão juntas, nós temos um caráter de descrição, né? Como os governos falavam, descreviam o vírus e a doença, e como eles se justificavam naquilo que eles estavam falando, remetendo a conteúdos externos, a estudos científicos, a discursos de autoridades. Então, o que era a pandemia estava embasado em alguma outra coisa na fala dos governos e das instituições. Em geral, o discurso técnico e científico que circulava nas comunicações populares, como a gente viu na outra classe. Né? E nós chamamos isso de Covid para o governo. Qual era a visão descritiva da Covid para o governo? Junto a isso, no cotidiano das pessoas, né, juntando a classe 4, nós chamamos de Covid cotidiano, porque a classe 4 já dava a prescrição, dicas gerais para o isolamento, o que se deveria fazer para manter o isolamento, para não se contagiar. E, novamente, essas classes elas, né, estavam numa proximidade com a grande classe, a 2, como prevenir a doença, né? Uma avaliação da pandemia pelas instituições oficiais era focada em prevenção. Nós precisamos pensar em prevenção, seja como for essa pandemia, nós não queremos, né, não podemos deixar que as pessoas fiquem doentes, né? E aí associa também alguns comportamentos, né, e ações que os indivíduos poderiam ter. Aí aqui também ilustração, né, das postagens, né, de cada classe. Não vou me deter muito por conta do tempo, que já estamos chegando no fim. E a classe 3, né, que era o terceiro corpus, perdão, que era de grande interesse para a gente de fazer uma comparação, que eram as fake news, né, o que estava circulando de discursos que eram falsos e se pretendiam como verdadeiros e, né, foram compartilhados por muitas pessoas. Também tivemos 4 classes, né, e as duas classes, né, descritivas, A1 e A2, aí com uma distribuição grande, uma distribuição menor, né, na associação das palavras, elas estavam falando sobre a questão da quarentena para políticos e para a mídia, como se fosse diferente da população, né, como se houvesse quarentena para as pessoas em geral, mas como se políticos e mídias, pessoas das mídias, né, jornalistas, artistas, não tivessem fazendo essa quarentena, como se fosse, né, um engodo a necessidade e a prática da quarentena para pessoas comuns. As elites políticas e midiáticas não estariam fazendo, né? E diversas postagens de fake news que foram colhidas, né? Com filho do governador Dória faz festa não sei aonde, tal artista estava na praia com a família, né? Notícias que não eram verdadeiras e que foram apontadas assim, né? Mas que criavam essa dissociação da quarentena para alguns apenas. E na classe 2, a descrição também do que seria ter a Covid, de como seriam os casos no Brasil e no mundo. Né? Aquelas notícias de enterros de caixões vazios, de hospitais lotados que não seriam, de hospitais vazios, né, que não era verdade, a gente estava com lotação do sistema de saúde, e aí a gente vê as palavras, né, nos discursos. Né? Só a fala na classe 1, a fala do governador, do prefeito, de fechar, de quarentena, né, e da descrição do coronavírus, matando, de ter números baixos, de não ter tantos infectados, ou de já ter uma cura. Isso unido, né,
na proximidade da classe 1 e da classe 2, nós chamamos do distanciamento e da magnitude da pandemia, que estava sendo contestado. É contestado por conta de uma avaliação, que a gente vê na classe 3, de teorias da conspiração, como se as ações oficiais e aquilo que as pessoas estavam falando em geral fosse falso, como se houvesse uma grande verdade oculta, né, que não tivesse sendo divulgada ou não fosse de conhecimento da população em geral, que é a estrutura das teorias da conspiração. E aí a gente pode ver, né, o vírus que veio da China, o vírus chinês, né, o uso de máscara que não seria verdade, ou as máscaras contaminadas que estariam vindo da China, e uma série de elementos que apareciam nessas postagens que faziam uma contestação, né, técnico-científica por um viés político. Querem nos enganar, há algo oculto aí sobre essa pandemia, querendo separar as pessoas, né, e por aí vai. E isso acabava se unindo aí à classe 4 com prescrições, com conselhos inverídicos, né, que diziam para as pessoas o que elas deveriam fazer para evitar a pandemia, que não seria a mesma coisa que as prescrições técnico-científicas. Então, ao invés de fazer aquelas coisas, o que deveria ser feito é tomar muita água, tomar água com limão, tomar chá de erva doce, ficar no sol tanto tempo, fazer gargarejo, e uma série de elementos que apareceram nas postagens, que a gente pode ver na composição da classe, que são conselhos que não levam à prevenção, muito menos à cura, né? Se unindo dentro dessa grande categoria das fake news, que se distinguiu das demais já lexicalmente, né? Já na proximidade das palavras que compunham esse corpus dentro dos discursos que circularam nessas fake news. E aí nós temos aí exemplos, né, que mostram cada uma das classes, né, coceira na garganta, garganta seca, então você percebe essas coisas, toma água morna, bebe e a saúde é boa, né, então não guarda isso para si, espalha, né, esse caráter das fake news de virulência também, né, a chamada infodemia, a pandemia informacional, de informações falsas, né? A gente vê na classe 1 da questão da quarentena só para políticos, ou só para a população, não para políticos, né? O prefeito de Curitiba não mandou fechar, há um medo, uma cultura de medo, as grandes mídias que estão implementando isso, uma proximidade já com a classe 3 que a gente vê das teorias da conspiração, né? O FBI retirou as máscaras que vieram da China, testaram positivo, né? A gente vê elementos aí já de discriminação, né, aparecendo dentro dessas teorias da conspiração que acabam sendo incorporados ou mesmo criando representações que os grupos, né, vão compartilhar, vão pensar dessa forma e também orientar as ações dos grupos, né, como a gente pôde ver, infelizmente, em atitudes preconceituosas e discriminatórias contra chineses em alguns países, né, ilustrando aí a classe, né? E como resultado a gente conseguiu ver 3 singularidades nas fake news que já apareceram aí nessa questão lexical, né? As teorias da conspiração, as verdades alternativas dos governos e esses conselhos bondosos para proteger e se curar, né? Isso, né, uma pesquisa que foi feita com um grande volume de dados, né? Um volume mediano de dados, pelo menos, né? Considerando redes sociais, 300 publicações, é um bom volume, é baixo comparado a toda a produção que se tem em redes sociais, mas já é possível de se conseguir acessar, né, vislumbrar as representações e os modos de comunicações de diferentes grupos, né, por meio dessa análise, né, por meio da relação e da proximidade de palavras, da estruturação dos discursos dessas postagens. Claro que a análise lexical, né, os dendrogramas, a classificação hierárquica descendente, ela vai nos dar indícios, vai nos estruturar, mas nós tivemos que fazer o trabalho reflexivo, né, de pensar como essas classes seriam nomeadas, a quais fenômenos elas estavam efetivamente se ligando, a quais grupos sociais, dentro do contexto da realidade social que a gente estava fazendo a coleta, né, naquele caráter de sincronicidade que foi apresentado pela professora Flaviana inicialmente.
E para pensar, né, para chegar nas representações sociais, a gente poderia usar outras teorias, outros quadros teóricos de interpretação, né? Nós utilizamos esse por ser, enfim, nosso ambiente intelectual do grupo, mas a classificação hierárquica descendente ela vai utilizar de dois métodos lógicos, né, dois tipos de raciocínio indutivo, a indução em geral e a abdução, ou inferência para melhor explicação, para conseguir fazer uma relação desse mundo lexical local do texto, no caso as postagens das redes sociais, com o mundo lexical global, no caso as representações sociais que estavam circulando dentro dos grupos sociais. Não para chegar, né, da nossa amostra dos corpos para esse âmbito maior, né, a partir da estatização lexicográfica do texto, a gente pensa como essa classe, né, composta por essas palavras, esses elementos, ela pode ser melhor explicada. E aí o raciocínio abdutivo, qual é a melhor explicação para essa categoria, para esse conjunto de proximidade, né? E uma vez que a gente tem as relações entre as classes já pensada e explicada da melhor forma, como a gente consegue, a partir de elementos particulares, fazer uma indução para, além do corpus, chegar num caráter mais geral do pensamento social efetivamente, né? E também, é claro, né, as técnicas elas têm limites, né, e têm fraquezas, né? Nós precisamos pensar, afinal de contas, semanticamente, né? A gente pensa no significado do que essas classes estão, do que essa estrutura lexical e discursiva está nos mostrando, o que isso significa, né? E a partir de uma estrutura de elementos, chegar num significado mais global indutivamente. Bom, então, como o Tiago pontuou muito, de forma muito importante, né, assim, então, esse procedimento de classificação hierárquica descendente, né, ele possibilita, então, a composição de um dendrograma de classes, né, ele revela para a gente aí as UCEs, né, aqueles segmentos de texto que são mais característicos desse discurso, né, dessas classes, e aí, a partir desses elementos, e também, né, do conhecimento que aquele pesquisador tem do campo, né, do campo de pesquisa ali e das suas referências teóricas, é que vai ser possível essa nomeação das classes, né, a inferência, a interpretação desses dados, né? Então, ali a gente tem um conjunto de palavras, né, que vai estar relacionado ali entre si, né, que vai aparecer muitas vezes junto naquele texto, né? Então, tem uma relação de proximidade, né? Por isso que elas ocorrem, elas caminham juntas, né, para formar essas classes. Essas UCS são características dessa distribuição de texto, mas e aí, né? É preciso interpretar, é preciso inferir, né? Então, uma pontuação que eu acho relevante né, assim, a princípio, né, esse tipo de procedimento automatizado, ele pode parecer, né, um certo atalho, né, um caminho mais encurtado em relação ao material, mas ainda assim, né, a gente pode pensar nele como um facilitador, mas ele não elimina a importância do trabalho de interpretação e inferência do pesquisador, né? Então, a análise, né, o programa não vai te dar os seus resultados prontos, né? Tem todo um trabalho ali de composição que o pesquisador e sua equipe, muitas vezes, em conjunto, vai fazer, né, para chegar nessa nomeação, e aí fica uma nota também, né, esse trabalho nessa coleta e teve a contribuição de 3 alunas de iniciação científica, né, Júlia, Heloísa e Ana, elas nos ajudaram também nessa etapa de interpretação, né? Então, muitas vezes, contar com outros pesquisadores mais experientes, né, pode facilitar nesse processo de nomeação, interpretação, né, também desses dados aí que são gerados, né, a partir desse procedimento automatizado. Então, para falar um pouco dessas limitações, né, é importante que os pesquisadores, então, estejam cientes desse tempo necessário, não só para a preparação do corpus,
né, que é um tempo considerável, mas também para as etapas de interpretação, né, como disse para vocês, então, a composição do corpus, né, é necessário que se tenham cuidado nessa etapa para não gerar enviesamentos, né? Então, se eu componho um corpus, né, com a totalidade de uma entrevista, por exemplo, muito potencialmente a distribuição que essa classificação hierárquica vai revelar vai ficar muito próxima do roteiro de entrevista, possivelmente, né? Vai reproduzir essa distribuição. Então, a gente precisa ter cuidado nessa etapa também, né? E, claro, nas etapas de inferência. Então, sempre uma equipe, ou, enfim, né? Um trabalho aí mais detido nessa etapa é importante, né? Para poder fazer essa nomeação e essas inferências, né? Sobre os dados. Esse slide a gente compôs no sentido mais de retomar com vocês, né? Assim, então, fechar a apresentação ilustrando esse processo, né? E essas etapas do processo, né? Então, as etapas aqui, né, em roxo, né? São as etapas iniciais, então, para pensar ali a partir dos objetivos de pesquisa, né? A partir, né, desse desenho metodológico da sua pesquisa, a composição possível desse corpus de texto. E aí, na etapa automatizada, a gente vai passar, né, por esses momentos aí dentro da pesquisa, né, até chegar nessa extrapolação aí para um universo mais amplo de significado, né, que aquele discurso pode estar sendo, né, pode estar revelando aí nesse momento, né, assim. Bom, Tiago, você quer falar alguma coisa nesse finalzinho? Só agradecer a oportunidade, né, e toda a equipe de preparação e a equipe do PRAPS também, que tornou possível essa pesquisa e, né, ilustrar também aí esse método estratégico. A gente deixou aqui na apresentação, né, as referências que a gente utilizou nessa apresentação e algumas outras também, que são leituras interessantes, mas outras dúvidas, né, ou indicações que a gente possa fornecer nesse final, estamos disponíveis, gente. É isso.